Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa simulação aqui a gente vai ilustrar os objetos ópticos, né? Os principais, que são os espelhos côncavo e convexo, espelho plano e as lentes convergentes e divergentes. A gente vai ilustrar também a formação da imagem a partir de um objeto na frente desse sistema, certo? E com isso a gente também vai falar um pouco sobre a formação das imagens que eu pedi para vocês calcularem e demonstrarem, né, na verdade, no exercício na última aula. Pois bem, então, no espelho côncavo, né, que é esse primeiro exemplo, a gente tem aqui um objeto, certo? E a gente sabe que se um raio, de novo, né, lembrando aqueles conceitos lá, ele incide paralelamente ao eixo principal, ele é refletido onde? No foco, certo? Se ele incide no vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo. E se ele passa pelo foco, ele é refletido paralelamente, certo? Então, eu vou mudar aqui o meu objeto de posição, certo? E quando eu mudar o meu objeto de posição, vocês vão ver o que vai acontecer com a imagem. A imagem está aqui, né? A imagem é onde dois ou mais raios se encontram após passar pelo espelho. Então, se eu mudar a posição desse meu objeto, o que vai acontecer? Primeiro, antes do centro de curvatura, né, que é 2 vezes o foco, certo? Que é a posição do raio, né? O raio é 2 vezes o foco. Antes da posição do centro de curvatura, o objeto ele forma uma imagem, né, ao passar pelo espelho, real, porque ele está na frente do espelho, invertida e menor do que o objeto, certo? Então, quando eu vou aproximando, o que vai acontecendo com a imagem? Ela vai continuando invertida, mas ela vai aumentando de tamanho, de modo que quando o objeto está no centro de curvatura no espelho, ou na posição do raio, certo? O tamanho do objeto e da imagem são iguais, certo? Só que a imagem continua invertida. Pois bem, então, ao passo que a gente vai aproximando mais e mais e mais, a imagem vai ficando invertida e cada vez maior, certo? De modo que quando o objeto está no foco do espelho, não há formação de imagem nem antes e nem depois do espelho, certo? Nem antes nem depois do espelho. Então esses valores aqui são valores muito grandes, mas se a gente for ver, porque essa aqui não dá, né, para ver, mas a imagem não se forma nem na parte real nem na parte virtual. Então a gente diz que não há formação de imagem, certo? Porque os raios só se encontrariam no infinito. Quando o objeto se aproxima do espelho, o que acontece com a imagem? A imagem ela volta a aparecer, certo? E ela é direita, ela é de cabeça para cima, e ela é o quê? Maior do que o objeto, certo? Então, uma aplicação importante desse sistema aqui é o espelho que as meninas usam, que as blogueirinhas usam hoje em dia, né, para se maquiarem. Então, o que elas querem? Elas querem ver o olho muito maior do que o que ele é para elas poderem fazer uma maquiagem perfeita, né, para paquerar com os boyzinhos. Só que para isso, o que elas têm que fazer? Elas têm que estar à frente de um espelho côncavo, certo? E elas têm que estar entre o foco e o vértice do espelho, certo? Então, como é que eu garanto que eu vou estar entre o foco e o espelho entre o foco e o vértice do espelho, professor? Pegando o espelho com um raio de curvatura muito grande. Então, qualquer posição que você tiver aqui, você vai estar entre o foco e o vértice, certo? Então, é assim que as meninas conseguem se olhar e ver o seu rosto muito maior do que o que ele é, né? Outro exemplo disso é espelho de ótica. Nas óticas, quando você vai provar um óculos novo, tem um espelho que um lado é normal e um lado é um espelho côncavo para você ver o seu rosto maior também e ver com mais detalhes essa armação que você está querendo comprar, certo? Já o espelho convexo, a heterogeneidade das imagens ela é um pouco menor, certo? Por que isso? Por uma simples razão. Não importa a posição
que o objeto está do espelho, a imagem ela é sempre virtual, direita e menor do que o objeto, certo? Se ela é menor, se a imagem é menor, você consegue ver mais coisas no campo do espelho. Então, uma aplicação grande desses espelhos é espelho retrovisor de carro, certo? Por quê? Porque o motorista ele precisa ver uma área maior do que aquela areazinha do espelho. E é por isso que o espelho, principalmente do lado direito do carro, ele é um espelho convexo, certo? Não importa a posição que o objeto está do espelho, a imagem é sempre virtual, direita e menor do que o objeto, tá bom? Já no espelho plano, a imagem, como nós sabemos, ela é virtual, porque ela é gerada atrás do espelho também, direita, porque ela é de cabeça para cima, e de mesmo tamanho. Ora, se não fosse assim, você ia se olhar no espelho plano e você ia se ver, você com 1,50 m ia se ver com 2 metros de altura. Não faz sentido, né? E tem alguns espelhos aí que tem gente que diz que eu tô me vendo gordo, tô me vendo magro. Nesse caso, os espelhos não são completamente planos, né? Existem distorções no espelho. Mas se você pegar um espelho plano, a sua imagem é idêntica ao objeto, certo? Para fechar, a gente vai falar sobre as lentes convergente e divergente, tá? As lentes convergentes, tal qual o espelho côncavo, a formação da imagem depende da posição do objeto em relação à lente, certo? Então, a posição aqui, ó, antes do centro, a imagem é real, invertida e menor, certo? Ela vai crescendo de tamanho, de modo que quando você chega no centro, ela tem o mesmo tamanho, mas é invertida, certo? Ela vai aumentando, até que quando você chega no foco, a imagem novamente é imprópria, não há formação da imagem, certo? E ao passo que você vai se aproximando, a imagem ela passa a ser virtual, direita e maior, tá bom? Já as lentes divergentes, tal qual o espelho convexo, não importa a posição da imagem, do objeto em relação ao espelho, a imagem ela é sempre virtual, direita e menor do que o objeto, tá bom? Então, com isso a gente ilustra um pouco, né, de maneira mais lúdica, essa parte de espelho côncavo e convexo, construção das imagens, certo? Então, essa semana eu vou postar esse vídeo, a atividade desse vídeo é comentar apenas no YouTube. Eu vou postar também uma lista de exercícios desse capítulo e na quarta-feira a gente vai começar o capítulo novo, quarta ou sexta, tá bom? Então, é isso. Até a próxima.